Queridos irmãos, graça e paz, nós teremos nesta noite o nosso culto, terá como base a leitura no Salmo 121. Creio que é um texto da palavra do Senhor bastante propício para este tempo, que nós estamos vivendo, para essa época que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos declarar que só o Senhor é Deus. Declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, que não importam as circunstâncias, não importam as tempestades, o Senhor é nosso Deus, o nosso Salvador. Senhor, Tu és exaltado, Tu és santo, santo, santo. Tu estás assentado no trono da glória. Ó Senhor, e nós aqui tão pequenos, não somos nada. Mas ainda assim, de uma maneira que nós não entendemos, o Senhor nos ama, com um amor que é infinito. Por isso, Senhor Deus, nós contamos com o Teu amor, contamos com a Tua misericórdia, te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pelo sustento, ó Pai, em todas as áreas de nossas vidas. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, também te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta mensagem que será transmitida agora. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que venha servir, ó Deus, para o crescimento espiritual da Tua igreja, do Teu povo, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, toca nos corações de cada um de nós. Nos enche, Pai, de sabedoria vinda dos altos céus. A Tua palavra, Senhor Deus, diz que aquele que pede sabedoria, Pai, crendo, o Senhor dá. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos. Te pedimos, Senhor Deus, porque são tempos difíceis, porque são tempos angustiosos, mas o Senhor é a nossa rocha. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa todo o Teu povo. Também te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não fizeram uma decisão contigo, nós te pedimos que esta mensagem possa, sendo usada pelo Teu Espírito Santo, alcançar os corações, Senhor Deus, daqueles que ainda não se entregaram a Ti e que Te reconheçam a Ti só e somente o Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós Te pedimos estas coisas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, este trecho da palavra do Senhor tem tantas coisas a nos ensinar. É um dos cânticos dos degraus. O Salmo 121, ele era usado no culto, no templo em Jerusalém. Este Salmo, ele tem tantas verdades para nos dizer, queridos, são tantas coisas tão maravilhosas. E a minha oração é para que nós verdadeiramente sejamos movidos mesmo pelo Espírito Santo, que haja um crescimento espiritual de tal maneira que a gente possa verdadeiramente fincar os nossos pés na confiança do Senhor, que ao elevar os nossos olhos para os montes,
nós realmente vejamos o socorro. São maravilhas que nós temos para aprender nesta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo, queridos, possa falar conosco de tal maneira que venha transformar, modificar as nossas vidas, modificar nossos corações, modificar as nossas mentes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, amados irmãos, aqui no Salmo 121 nós encontramos tantas preciosidades, tantos tesouros para nós. A minha oração é que o Senhor fale conosco nesta noite. Então, amados irmãos, o versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que o salmista ele diz que eleva os olhos dele para o monte, ou para os montes? Qual é a intenção dele? O que é que ele tinha em mente? Qual é o sentimento que está em seu coração? Por que ele diz que eleva os seus olhos para os montes? Muitas pessoas têm se perguntado, estudiosos da palavra do Senhor, têm se perguntado. E as duas explicações principais para esta pergunta que nós temos visto nos grandes estudiosos da palavra, os grandes comentaristas, né, do Salmo 121. A primeira é que talvez estivesse falando daqueles peregrinos, aqueles homens e mulheres, aquelas famílias que por conta de suas necessidades e até principalmente por conta das festividades que aconteciam em Jerusalém, eles precisavam sair de suas casas, sair de suas cidades e irem em caravana ou até sozinhos para Jerusalém para participar das festas da Páscoa, a festa dos tabernáculos e todas as festividades que havia ali no templo, todas elas em adoração ao Senhor. E aí, nessa viagem, eles se viam um tanto desprotegidos. Os montes ali durante a noite, produzindo aquelas sombras, produzindo aquele ar de perigo, os perigos de um assalto, os perigos de malfeitores aparecerem. Então, pensando nisso, o salmista então ele escreve esse salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ou de onde me virá o socorro? Em virtude desse perigo que existia naqueles caminhos naquela época. Uma outra maneira de compreender este elevar dos olhos para os montes é a da idolatria, que ainda existia bastante em Israel na época em que esse salmo foi escrito. Era costume dos idólatras, dos deuses cananeus, eles subirem nos montes para oferecerem sacrifícios aos deuses pagãos daquelas nações ao redor de Israel. E não foi pequeno o número de israelitas que começou a praticar também essa idolatria. Infelizmente, muitos israelitas eles subiam nos montes para oferecerem sacrifícios a Baal, para oferecerem sacrifícios a Astarote, para oferecerem sacrifícios aos deuses pagãos daquela época. E aí o salmista ele diz: olha, eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele dizendo: o meu socorro vem do Senhor e não desses deuses que se adoram nesses montes por aí afora. Então, seja qual for o que tinha no coração do salmista ao escrever, a verdade é que existe esta pergunta. Independentemente de se a intenção era em
no que se refere a resguardar a segurança dos que peregrinavam em direção a Jerusalém por conta das festividades ou até por conta das necessidades comerciais, ou se era porque ele queria fazer um contraste entre a adoração idólatra que se fazia nos montes e a adoração ao Senhor, a verdadeira adoração, a adoração ao verdadeiro Deus. O importante é que ele faz a pergunta: de onde virá o meu socorro? Se nós formos fazer um contraste entre a pergunta dele, juntamente com sua resposta, e a adoração que se fazia nos montes naquela época aos deuses pagãos, a resposta que nós encontramos no versículo 2, ela é bastante interessante, porque ela traz um contraste. Ela diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que os deuses dos mais variados panteões das religiões da antiguidade eram sempre deuses que tinham uma limitação. Eram sempre deuses que tinham um determinado raio limitado de ação. Nós vemos na cultura grega, na cultura romana, na mitologia dessas duas grandes civilizações, na mitologia nórdica. Então, é o deus do trovão, é o deus dos mares, é o deus da montanha, é o deus dos vales, é o deus das florestas, é o deus das encruzilhadas. Sempre deuses que eles têm uma determinada limitação. Seu raio de acesso, seu raio de ação, de acordo com o credo daquelas pessoas, era sempre limitado por aquilo que eles acreditavam que aquele Deus tinha como posse, como possessão. E por isso era limitada a sua ação em relação àquelas coisas e àqueles territórios. Então, o Deus tal, ele tinha o poder sobre os montes. O outro Deus, o Deus qual, ele tinha um poder nas águas. E por aí vai. Isso se contrasta com a resposta do salmista no versículo 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, não é um Deus que é limitado pelo espaço, não é um Deus que é limitado por um raio de ação, não é um Deus que fez sua moradia em determinado monte, não é um Deus que mora debaixo da água, não é um Deus que vive em determinado lugar ou que tem a sua ação limitada por causa de determinada demarcação geográfica. Pelo contrário, é o Deus que criou todas as coisas. Ao contrário dos deuses que se adorava, e eram muitos deuses em uma única religião, eram muitos deuses que um determinado povo adorava, porque para cada deus uma determinada delimitação. Mas o Senhor não tem limites. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, ele é dono de todas as coisas porque ele fez os céus e a terra. Ao contrário de se limitar em um espaço ou uma circunstância, o Senhor é o criador do espaço e das circunstâncias. Portanto, ele pode livrar de verdade. Então, é o Senhor que faz a segurança do salmista, é o Senhor que dá ao salmista a sensação de segurança, e não só a sensação de segurança, como uma segurança real. Uma segurança que não é determinada pelas circunstâncias, uma sensação de segurança que não é determinada pelo medo, pelos vacilos do coração, mas é uma segurança real. Aí nos versículos seguintes, o salmista agora vai dizer o que esse Senhor que traz o socorro, esse Senhor que nos dá o socorro, ele faz. O que é que ele faz? Por que é que faz o salmista ter tanta confiança de tal maneira que ele possa dizer: o meu socorro vem do Senhor?
que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja. Os pés daquele que confia no Senhor não vacilam. Não vacilam porque esses pés, eles estão firmados na rocha. Porque os pés deste que confia no Senhor estão firmados na rocha. Como o próprio Cristo nos diz que aquele que ouve as palavras dele, Jesus, e as guarda, é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E combatem contra aquela casa os ventos, a chuva, as águas, mas aquela casa permanece de pé porque ela foi erguida sobre uma rocha. Eis que assim são os pés daqueles que confiam no Senhor, os pés que não vacilam. Ele não dorme. O versículo 4 nos diz que ele não dorme. Ele não tosquenejará, ou seja, não ficará com aquele cochilo, como hoje em dia se chama, fulano está ali pescando. Fulano está ali, dorme mas não dorme. Isso é tosquenejar, é aquele cochilo que a pessoa tenta não cochilar, mas cochila porque está cansado. Aqui o salmista está dizendo que o nosso Deus não se cansa. Ele não tira aquele cochilo pelo cansaço, porque ele não se cansa. Ele não dorme e ele é o guarda de Israel. É o Senhor quem guarda, é o Senhor que é a sombra à nossa direita. Amados irmãos, a sombra é um símbolo de permanência. Sombra é um símbolo aqui, a ideia aqui é de permanência, de confiabilidade. Porque o peregrino sabe que enquanto ele está andando, o sol ali sobre ele, a sombra vai com ele para onde ele for. Tal certeza de que não importa para onde ele caminhe, tal certeza de que não importa o quão longa seja a jornada, a sua sombra sempre está consigo. Assim é também a presença do Senhor. O versículo 6 nos diz que o sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor protege. É interessante que a palavra molestar aqui no original hebraico é naká, que significa golpear, literalmente golpear. Ou seja, uma outra maneira de traduzir aqui seria: o sol não te golpeará de dia e nem a lua de noite, porque o Senhor serve para nós, amados irmãos, de refúgio, porque Ele é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que nos guarda de todo mal, que guarda a nossa alma. O Senhor é aquele que guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Então, em palavras bastante breves e até um tanto superficiais sobre esses versículos, são essas as palavras desses preciosos 8 versículos. Mas ainda temos mais. Esse é um apanhado, assim, essa divisão deste salmo em 2 partes. O reconhecimento da existência do perigo ou da idolatria e a constatação de que o socorro vem do Senhor na primeira parte. E na segunda parte, todas as coisas que o Senhor faz em favor daquele que confia nele, mostra um Deus cuidadoso, aquele que
está sempre ao lado dos seus. Então, irmãos, quando nós olhamos para os montes e nos perguntamos de onde nos virá o socorro, qual tem sido a nossa confiança? Qual tem sido a nossa confiança em relação a este socorro? Sabemos que nossos corações podem ficar abalados, sabemos que nossos corações podem ficar tristes, mas nós também sabemos e devemos viver dessa maneira e devemos realmente colocar em prática de que o nosso socorro vem do Senhor, de que não importa o que acontece lá fora, o nosso socorro vem do Senhor. Amados, o texto nos diz aqui no versículo 3 que não deixará vacilar o teu pé. É assim que está escrito. Quando é que os pés de alguém vacilam? Os pés de alguém vacilam quando estão no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de circunstâncias que não são consideradas ou não poderiam ser consideradas circunstâncias ideais. Então, o pé daquela pessoa pode vacilar. E aqui o versículo 3 nos diz que o pé ou o pé daquele que confia no Senhor não vacila. Logo, essa informação sobre o pé daquele que confia no Senhor nos mostra que há momentos, há circunstâncias, existe uma variedade de circunstâncias na vida, ao longo da vida daqueles que confiam no Senhor, que poderiam fazer com que o pé dele vacilasse. Que se ele não estivesse contrito, arraigado, se ele não estivesse com seus pés fincados no Senhor, então seus pés vacilariam. Esse versículo 3, ele não traz uma promessa vazia de que tudo são flores, ele não traz uma promessa vazia de que você vai parar de sofrer agora e depois nunca mais vai sofrer, e que não haverá lutas, e que não haverá batalhas, e que não haverá dificuldades. Pelo contrário, esse versículo nos mostra que haverá circunstâncias em nossas vidas nas quais, se nós não estivéssemos firmados no Senhor, nossos pés vacilariam. E se você, ao ouvir esta mensagem, está falando no seu coração, mas pastor, eu confio no Senhor, mas ainda assim meus pés parecem que vacilam. Meus pés parecem que tremem igual a vara verde. Amados irmãos, não é o tamanho da tempestade que determina qual casa vai desabar. O Senhor Jesus Cristo nos diz que a certeza absoluta está na rocha, e não no tamanho das águas, e não na força dos ventos, mas na rocha. Sim, é possível que pessoas que confiam no Senhor tenham momentos de vacilo. Sim. Mas deixa eu fazer uma proposta para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mude o foco. Pare de olhar para os ventos que sopram na tua janela. Para de olhar para as águas que parecem que vão inundar e derrubar as paredes. E começa a olhar para a rocha onde está firmada a tua casa. Começa a olhar para a rocha sobre a qual seus pés estão firmados. Porque é o Senhor que nos guarda. Porque é o Senhor que nos protege. Mudança de foco. Ao invés de olharmos para o problema, olharmos para o Senhor, que é a nossa rocha. Nós
podemos encontrar, amados, esta afirmação tão maravilhosa, que o Senhor ele não deixa vacilar o pé daquele que confia nele, porque é Ele que guarda, é Ele que toma conta. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, o guarda de Israel permanece fiel. O versículo 4 diz assim: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel? O Senhor é o guarda de Israel. É o Senhor que toma conta de Israel. E aqui nós podemos trazer também para nós, porque é o Senhor que toma conta da igreja. Amados, vamos olhar um pouco a história de Israel. O Senhor levanta um homem chamado Abrão, e para este homem promete que, embora sua esposa seja estéril, o Senhor fará daquele homem uma grande nação. Nasce-lhe um filho chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos, que ambos, Esaú e Jacó, não são exemplo, não são o mesmo exemplo de boas atitudes, não são exemplos de fidelidade para ninguém. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Os 13 cometem erros. Um deles sobressai, José, mas ainda assim erros. E a nação vai crescendo, vai se multiplicando. Aquilo que era uma família composta apenas por marido e mulher, agora já são 70 almas. Agora eles estão no Egito. Eles têm para si um pedaço de terra naquele país que parece lhes trazer uma ótima segurança, pastagens para o seu gado. Só que com o passar dos séculos, com o passar dos anos, um faraó que não conhecia José, nem as benfeitorias que José fez, esse faraó escraviza, e assim eles são escravizados, todo aquele povo, não só 70 almas mais, mas muito mais pessoas. São escravizados e ali passam 400 anos. É um povo escravo. Aí o Senhor os liberta, com mão forte, com braço poderoso. Dá a eles um grande líder, Moisés. Mas aquele povo, ele não sai do Egito, ele não recebe sua liberdade da escravidão de uma maneira normal. 10 manifestações poderosas do Senhor acometem o Egito. Para finalizar, o povo passa com pés em seco pelo Mar Vermelho. Chegam do outro lado e cantam o hino da vitória. São 40 anos de peregrinação em que o milagre do Senhor é visto dia após dia. Desde os inimigos que caem por terra, passando pela entrega da lei e chegando até a manifestação maravilhosa, tanto da coluna de fogo quanto da nuvem de dia e o maná que cai do céu. Mas ainda assim aquele povo continua pecando. Ainda assim aquele povo permanece infiel. Ainda assim aquele povo permanece cometendo idolatria. Queridos, é para aquele povo que existe aqui esta promessa. Versículo 4 diz: Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Agora o Salmo 121 já foi escrito séculos depois. Agora o que nós encontramos é o povo já estabelecido na terra prometida, e mesmo assim a idolatria ainda é quase desenfreada.
mas este ainda é o guarda de Israel, o guarda que não dorme. Por que tudo isso é importante, meus irmãos? Tudo isso é importante para demonstrar o caráter do guarda. Relembrarmos de todos esses vacilos, de todos esses pecados, de todos esses erros, de todos esses desvios, de todas essas iniquidades do povo de Israel, e ainda assim o Senhor ser o guarda de Israel serve para nos mostrar a fidelidade do Senhor e para nos mostrar também a responsabilidade para nós, a igreja. Não somos Israel, mas somos a igreja. E sobre nós recai uma responsabilidade porque nos é dado um privilégio. O privilégio de conhecermos os erros que eles cometeram, de que tais erros estejam todos escritos para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado. E a responsabilidade que nós temos é para que nós fujamos daqueles erros, para que nós busquemos a presença do Senhor dia após dia. Amados irmãos, o que nós encontramos aqui nesse trecho é o Senhor, Ele sendo fiel. Quando nós olhamos para a igreja hoje, fica parecendo que o Senhor não vai mais tratar com Israel. Agora é com a igreja. Agora é nossa vez. Mas, queridos, eu quero dizer para os irmãos que Israel foi deixado de lado por um pouco de tempo. Israel voltará a seu foco. Um dia, queridos, nós seremos arrebatados antes da tribulação. A igreja não passará pela tribulação. Nós seremos arrebatados. E aí o foco voltará a ser Israel. E a palavra de Deus nos diz em Daniel, capítulo 9, nos versículos 23, até o final daquele capítulo, Daniel, capítulo 9, versículos 23 a 27, dizem assim: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aqui é o anjo falando com Daniel. E no versículo 24 ele continua dizendo para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para perdoar os pecados e expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos, essas 70 semanas de Daniel, elas têm alguns propósitos que se encontram aqui no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui é o Senhor, ele avisando para Daniel, através do anjo, que o Senhor voltará a tratar com Israel.
Este parêntese no tempo que o Senhor abriu para poder tratar conosco, igreja, é para nós usarmos com sabedoria, é para nós usarmos com bom siso, com bom entendimento, porque o Senhor é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós pelo simples fato de ser fiel a nós pelo que nós somos. A sua fidelidade a nós está atrelada na sua santidade, porque o Senhor é santo, santo, santo. E Ele declarou na sua palavra que vai nos guardar. Ele é fiel à sua palavra para fazê-la cumprir. Então essa promessa que nós vemos aqui, de que o Senhor ele é fiel à sua palavra, de que o Senhor voltará a tratar com Israel, ela nos leva direto para o Salmo 121, versículo 4, porque nos mostra o quanto ele, como o guarda de Israel, permanece com sua promessa. Ele tem um plano especial. Ele tem um plano especial para Israel e tem um plano especial para a igreja. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Israel um dia voltará a ser o foco. Em Jeremias 33, 17 e 23, 5, nós vemos a promessa de que o Senhor, ele colocará o seu Messias sobre o trono de Davi. Tudo isso é uma promessa maravilhosa para Israel. E para nós? Qual é a nossa promessa? Se o Senhor guarda Israel, Ele também nos guarda como igreja. Seremos tirados aqui desta terra, amados. Seremos arrebatados. Seremos levados para o céu. Os versículos seguintes nos dizem assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Como eu disse antes, no versículo 6, a proteção do Senhor é contra esse molestar do sol e da lua, e a palavra no original é naká, que significa literalmente golpear. Aqui o salmista está dizendo que o castigo que o sol produz, ele é como um golpe que ele é dado sobre a cabeça daquelas pessoas que estão ali sofrendo. E o Senhor, ele é mostrado aqui como alguém que não permite que nós soframos esses golpes. É o Senhor que nos guarda de todo o mal, e Ele nos guarda inclusive a alma. É interessante também uma outra palavra a ser ressaltada aqui no Salmo 121, é essa palavra guardará, no versículo 7. Essa palavra, no original, no hebraico, esse guardar aqui, ele significa guardar colocando uma cerca de espinhos ao redor daquilo que está sendo guardado, para que um animal selvagem não ultrapasse e arrebate e roube o que está sendo guardado ali dentro daqueles espinhos. Isso nos lembra o que João nos escreve acerca das palavras de Jesus em João 10, de 1 a 7. O texto nos diz assim, João 10, de 1 a 7, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui no versículo 7, quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, ele está se referindo, amados irmãos, a um costume que se fazia naquela época, as cercas, né, dentro da qual se guardava as ovelhas, normalmente eram feitas de pedra. Então eles faziam muretas, né, pequenos muros de pedra, e ali era o curral das ovelhas. E as ovelhas eram colocadas ali. Só que esses muros eles não eram tão altos. Era possível que um ladrão entrasse ali naquele curral, pulando o muro. Era possível, inclusive, que até algum animal selvagem, um lobo, ele também pulasse aquele muro com facilidade, arrebatasse alguma daquelas ovelhas e levasse consigo. Então, o que é que os pastores faziam? Eles pegavam plantas bastante espinhosas, com muitos espinhos mesmo, e eles colocavam sobre os muros verdadeiras colunas de espinhos. E prendia aquelas colunas de espinhos, aquelas plantas ali, aqueles espinhos grossos e pontiagudos, bastante fortes, sobre aquela mureta, ao redor dos animais, justamente para evitar que tanto ladrões quanto predadores, notadamente os lobos, eles pulassem o muro e arrebatassem uma das ovelhas. E o que é que o pastor fazia? Normalmente ele se deitava bem na porta, justamente no lugar onde não havia aqueles espinhos. Ele ficava ali, tomava conta, e quando ele precisava descansar, ele deitava ali. O que Jesus está nos dizendo aqui no versículo 7, quando diz que ele é a porta do curral, ele está nos dizendo, primeiro, que ao ser a porta das ovelhas, é que ele é o caminho. Ele está dizendo que é ele e só ele que é o caminho, que para chegar ao Pai só através dele. Por outro lado, também ele está dizendo que é ele que toma conta. Olha que maravilha! Quando nós estamos verdadeiramente dentro do curral, dentro do redil de Jesus, então nós somos guardados. E você que está aqui nesta noite conosco, você que ainda não se entregou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso agora. Faça isso hoje. Faça parte das ovelhas de Jesus, porque é Ele que te guarda. Ele é a porta das ovelhas. Ele construiu o curral com todo amor, cercou de todos os cuidados, e Ele próprio é a porta que toma conta de cada um de nós. Essa palavra guardar, voltando aqui para o Salmo 121, versículo 7, ela traz essa ideia, né? De alguém ou algo que é guardado no meio de uma cerca de espinhos. Ou seja, nós somos guardados do mal. Nossa alma é guardada. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. A ideia aqui é de princípio. A ideia aqui é de princípio e fim. Então, irmãos, o fato de o Senhor ser aquele que nos guarda, que guarda a entrada e a saída, nos lembra o quê? Nos lembra a promessa de Jesus, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amados irmãos, o coronavírus está aí, está assustando todo mundo, todo mundo. Não existe um lugar sequer do mundo que não esteja temeroso. Alguns lugares são inclusive epicentros da epidemia. Em outros lugares mais remotos, como as ilhas do Pacífico, ainda não tem um caso. Mas ainda assim, aquelas ilhas lá no meio do Pacífico estão proibindo voos internacionais, estão proibindo que transatlânticos com turistas aportem ali, para que o coronavírus não chegue lá também.
Não nos esqueçamos, irmãos, que nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, é o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Jesus é o nosso alfa e o nosso ômega. Ou seja, toda a história da humanidade está debaixo do poder do Senhor. Nada lhe escapa. O coronavírus não é algo que fugiu dos planos do Senhor. O coronavírus não pegou o nosso Deus de surpresa. Tudo está debaixo do controle de Deus. O Senhor controla todas as circunstâncias. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui uma conclusão nesta mensagem, nesta noite. A conclusão é: firme os teus pés na rocha. Vamos continuar construindo nossa casa sobre a rocha. Vamos continuar confiando no Senhor, porque é Ele que nos guarda. Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, que possamos firmar nossa esperança no Senhor. Agora quero pedir aos irmãos também uma coisa: que nós possamos nos utilizar deste tempo a mais em nossas vidas que nós temos no dia a dia. Aqueles que, por força do trabalho, continuam trabalhando, continuam com suas rotinas, tudo bem. Mas aqueles que estão mais tempo em casa, urge a necessidade de reconhecer que falta de leitura da palavra do Senhor não é por falta de tempo. Reconhecer que falta de oração não é por falta de tempo. Que falta de atividades que edificam não é por falta de tempo. Urge reconhecer e urge mudar. Buscar a santidade. Colocar a face do Senhor em primeiro lugar. Que Deus continue abençoando e edificando sua igreja, nos fortalecendo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Querido Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque é o Senhor que toma conta de nós. Assim como o Senhor inspirou o teu servo para que ele escrevesse palavras tão maravilhosas neste hino, neste Salmo 121, sobre o Senhor guardando Israel, assim também nós confiamos que o Senhor guarda a tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde e nos fortaleça. Te pedimos, ó Deus, neste momento, Pai, pelas famílias enlutadas, por tantas milhares e milhares de pessoas que estão chorando porque perderam seus entes queridos para o coronavírus. Ó Pai, consola essas famílias. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós clamamos, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor não permita que o Brasil se transforme em um epicentro dessa epidemia. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que aqui no Brasil esta epidemia ela seja barrada, ela seja controlada e exterminada antes de que este país se torne um epicentro. Abençoa, Senhor Deus, fortalece a cada um de nós, nos dá sabedoria para tomarmos os cuidados necessários, para que cada um de nós possa fazer a sua parte. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus por cada irmão, cada irmã que está vendo o seu sustento diário com mais dificuldade, que está vendo a dificuldade bater na porta. Nós te pedimos em nome de Jesus que possamos, nós como igreja, formar uma rede de ajuda mútua, não só em oração, mas também na prática. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.